Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Bruna e este aqui é uma dose de histórias. E hoje eu estarei falando de alguns livros de true crime, ou seja, crimes reais. Eu sou uma pessoa que sou muito fascinada pela parte psicológica e investigativa de crimes reais. Muita gente gosta de evitar o assunto porque prefere não saber nada sobre crimes e tal. Já eu gosto de saber como, né, acharam a pessoa, o que estava envolvido na investigação, como eles conseguiram pegar a pessoa e depois o julgamento, né, como conseguiram prender a pessoa, fazê-la pagar pelo crime. E também a parte psicológica, onde uma pessoa que é estudada, que é entendida no assunto, avalia psicologicamente a pessoa criminosa, né? Por que cometeu tais crimes, como fazia, né? Não é que há uma justificativa, né, para perdoar essas pessoas, mas é importante, para mim, interessante entender por que essas pessoas faziam tais coisas, por que chegaram nesse nível, né? Então, eu me interesso bastante por crimes reais. Eu gosto muito de ver documentários, ler livros e eu vou dar aqui indicações para quem gosta também. Eu vou falar de alguns que eu já li, que eu indico, e vou falar de outros que estão na minha lista que eu quero ler, beleza? Então vamos lá. O primeiro que eu vou indicar é Favores Vulgares. Esse livro ele vai contar uma jornalista que vai contar ali todo esse caso do Andrew Cunanan, que é o rapaz que matou o Versace, aquele. Como que fala alguém que trabalha com a moda? Eu não. Escapou a palavra da minha cabeça, mas enfim, ele era muito famoso na época, ele e a irmã dele eram estilistas de moda e esse rapaz simplesmente chegou lá e deu uns tiros nele na porta da casa dele e sumiu. E aí começou uma caçada atrás dele. E nessa caçada, na verdade, já estava acontecendo antes, ele já estava sendo procurado. Mas não estavam sabendo disso. Daí perceberam que era a mesma pessoa que estava fazendo os crimes enquanto ia embora, né? Assim, seguia uma direção com o carro. Então, essa jornalista, ela fez todo o trabalho de pesquisa da vida do cara, de como ele era, de como as pessoas viam ele, de como ele agia e qual foi o estopim para ele começar a cometer os crimes, quais foram os crimes que ele fez antes de chegar até o Versace. Então, é um estudo psicológico e sociológico muito incrível, sabe? Eu achei muito bem detalhado e a escrita fluida, então você consegue entender motivações, por que ele cometeu os crimes de tal maneira, porque ele chegou nesse ponto e tal. E é muito interessante, esse eu indico. Inclusive, também tem uma adaptação dessa história em série, que é American Crime Story Versace, o nome. É American Crime Story Versace. Que vai dramatizar, né? Já não é documentário, é em série, vai ser uma dramatização dos fatos, dos acontecimentos, de como era o personagem e de tudo que aconteceu. Agora tem um outro que eu li que eu gostei muito, Lady Killers. Que esse eu acho que todo mundo conhece esse aqui, mas eu vou pegar para mostrar. Bom, o Lady Killers é esse livrão bonitão aqui, da Dark Side. É um livro onde a autora, Tori Kelfer, ela trouxe casos de mulheres que foram serial killers, né? Todas elas aqui tinham métodos diferentes e a autora ela faz um estudo sociológico em cima desses casos para falar como que o machismo da sociedade atrapalhou as investigações, atrapalhou muitas dessas, nesses casos, de conseguir pegar o responsável pelos crimes, a responsável, porque é tão comum subestimar as mulheres até dos crimes que quando se desconfiava de uma mulher, eles deixavam passar e nisso mais pessoas foram vítimas. Então, é um livro que apresenta muitos casos interessantes e as análises e pesquisa da autora também são muito boas. Outro livro que eu recomendo, Eu Terei Sumido na Escuridão.
Esse, inclusive, saiu recentemente na HBO, o documentário mostrando a vida da autora, da investigação dela, né? É um trabalho assim que foi completado depois da morte dela, porque ela começou a pesquisar sobre o assassino do Golden Gate, que era um caso dos anos 70 ali, em que ele matou muitas pessoas, mas ele não tinha sido pego nunca. E ela decidiu ir atrás de quem estava investigando, ir atrás dos lugares onde cometeu o crime. Ela começou a pesquisar, ir atrás das pistas e ela conseguiu encontrar. Infelizmente, enquanto ela estava fazendo a investigação dela, ela acabou falecendo, né, de um problema de saúde dela mesmo, e ela não viu o resultado da investigação dela, que eles conseguiram achar o culpado dos crimes. Então eles fizeram esse documentário baseado em toda a investigação dela, todo o processo que ela fez, porque ela estava documentando isso. E eu só assisti 2 episódios até agora, mas o livro é muito bom. A linha de investigação que ela segue como jornalista, né, sem os poderes de um policial, ela é meio limitado, né, o que um jornalista pode fazer, mas ela foi tão focada nisso que ela fez um trabalho melhor do que a polícia. Então, eu achei sensacional, o livro é muito bom e fica aí a dica. Outro livro que eu li também, que eu achei muito interessante, foi esse aqui, ó. O BTK, Máscara da Maldade. Esse aqui vai contar a história do assassino BTK, que ele ficou conhecido, que é Bandas Torture and Kill, que era amarrar, torturar e matar, porque esse era o modus operandi dele. Então ele se autodenominou como as siglas do que ele gostava de fazer com as vítimas. E daí aqui nesse livro vai mostrar a investigação de como conseguiram achar essa pessoa que estava invadindo as casas das pessoas e a surpresa de entender, né, quem era por trás da máscara que a pessoa fez, né? Porque era um pai de família, era membro importante de uma igreja, da comunidade, mas ao mesmo tempo que era visto como uma pessoa maravilhosa por tantas pessoas, ele era muito problemático com outras, no trabalho ou em outros lugares. Então, ele mantinha 2 tipos de pessoa dentro de si, né? Ele mantinha aquela máscara por fora, de pessoa bondosa para a família, para amigos, mas a pessoa real que ele era que machucava as pessoas. Então, foi um choque para todo mundo. E é interessante aqui o ponto de vista, né, do investigador e do pesquisador que escreveu o livro. E também mostra o julgamento depois. É isso que eu acho interessante, né, que mostra o julgamento depois. O livro é bem bonitão, né, por dentro, como livros da Dark Side costumam ser. E ele é muito interessante. Eu gostei bastante do modo como foi escrito. Outro que eu também tenho para falar é o Killer Clown, né? Esse daqui é sobre o John Wayne Gacy, que era esse homem aqui. Ele ficou conhecido por fazer muitas coisas boas para as crianças, né? Ele gostava de se vestir de palhaço de vez em quando, para fazer umas coisas de caridade, divertir as crianças e tal. Também era um membro da comunidade que algumas pessoas gostavam. Só que outras pessoas que já tinham lidado com a verdadeira face dele já sabiam que ele não era uma pessoa muito boa. Mas ninguém imaginava o que estava escondido dentro da casa dele. Então aqui os primeiros capítulos desse livro vai ser a perseguição policial. Por quê? A polícia desconfiou dele de um desaparecimento. Então a polícia começou essa perseguição para saber o que ele estava aprontando. Só que aí, nessa coisa de perseguir ele para saber o que ele estava aprontando, descobriram muito mais coisas aí, né? O buraco era mais embaixo. E aí mostra eles tentando pegar ele, eles descobrindo o que acontecia dentro da casa desse homem, e por fim o julgamento, né? Como conseguiram fazer ele pagar pelos crimes. Então esse livro aqui também achei muito bom. Mesmo padrão de qualidade aqui de sempre da Dark Side, mas eu gostei da maneira como mostra depois quando os policiais, a parte dos policiais, né, quando eles descobrem tudo que realmente ocorria, que esse homem fez. Então mostra aqui os policiais, né, como eles tiveram que lidar, o choque que foi
ver a brutalidade que aconteceu com os rapazes, e foi interessante ter esse lado da história, né, dos policiais e das pessoas que ao redor ali, que não fazia ideia do que estava acontecendo bem ali na vizinhança. Então esse foi mais um que eu li que eu gostei bastante. Agora tem mais, não, dos que eu li não. Agora é os que eu quero ler. Então vamos lá. O que é o mais antigo que eu quero ler, que eu tenho vontade de ler, é o Sangue Frio, do Truman Capote. Eu não sei como falo o nome dele, mas enfim. É um dos livros mais antigos, assim, de crimes reais, onde esse autor tão famoso por Bonequinha de Luxo escreveu, né, sobre esse crime real. É meio que uma espécie de ficção, só que baseada na realidade, igual um filme baseado em fatos reais. Então ele tornou um romance, entre aspas, né, que é o gênero literário, gênero de escrita, né, só que contando a história real desse crime. Eu tenho muita curiosidade de ler, eu sou doida para ler esse livro. Ele não é bem... É porque, assim, diferente de outros que são livros reportagens, pesquisas e tal, esse é mais pendendo igual filme, né? Uma ficção baseada em fatos reais. Eu quero muito ler esse livro. Daí eu também tenho muita curiosidade de ler o Columbine, que também é publicado pela Dark Side Books. É o livro que vai contar, né, todo o relato do que aconteceu na escola, o antes, né, que é o porquê esses adolescentes, como eles eram, qual era a vida deles, o que levou eles a praticar isso, e o depois, né, a vida dessas pessoas, o que aconteceu com elas, o julgamento, e todas as consequências do que aconteceu nesse dia, nessa escola. Então eu acho muito interessante esse assunto, assim, porque a gente sabe que é muito comum ter isso lá nos Estados Unidos, inclusive já aconteceu aqui no Brasil, e, né, é um assunto delicado, mas eu acho que a gente precisa entender por que as pessoas chegam, né, por que adolescentes chegam nessa decisão. E eu acho que esse livro vai ser interessante. Ah, tem mais um livro que eu li que eu esqueci de falar, mas é que, assim, ele não é de crimes reais, mas é interessante, faz parte, que é o Curiosidade Mórbida. Esse livro ele é muito legal para quem é curioso de como as coisas funcionam como eu. Então, nesse livro aqui, esse Curiosidade Mórbida, ela vai falar, por exemplo, coisas que acontecem com os cadáveres. O que acontece com cadáveres que não são enterrados, que são doados para a ciência? Onde eles são usados? Como eles são usados? E aí é muito legal, porque assim, é um livro reportagem, né? Essa jornalista fez uma pesquisa, ela foi até as faculdades, até os lugares que usam esses cadáveres doados ou de pessoas indigentes, e mostra, né, ela enfrentou os cheiros, as imagens feias, para relatar como que esses corpos são usados, né? Porque é uma coisa assim que às vezes a gente para pensar, às vezes prefere evitar o assunto, mas é interessante saber, né, como que é usado. Se você tem aquela coisa de deixar o seu corpo ser doado, aí você pode tirar a curiosidade de o que fazem com essas pessoas, né, com esses corpos. E eu achei muito interessante. Então, assim, por que eu coloquei aqui no meio? Porque mostra lá no meio, e uma das coisas que é usado é para ajudar na investigação de assassinatos. Então, também entra aí no meio aqui da turma. Enfim, continuando aqui. Outro livro que eu quero ler, que parece muito bom, é o Por que Crianças Matam, que é a história da Mary Bell, que é uma moça, né, uma menininha que teve uma infância bem complicada, e ela tinha essa violência dentro dela, né, essa criança tão nova e tão cruel. Mas o interessante é que o caso dela tem uma remissão, e aí você, né, tem toda aquela parte psicológica, se tem uma salvação para esse tipo de pessoa, pelo menos no começo, antes de atravessar a linha que não tem mais volta. Então eu acho interessante, porque nesse livro a pesquisadora vai trabalhar essa ideia do como a violência afeta a criança, né? Se você vê uma criança sendo violenta, por que ela é assim, né? O que tem por trás aí? Então, esse é um livro também que chama bastante minha atenção.
Outro que eu quero muito, muito ler é o The Five, A História Não Contada. Esse livro vai contar a história de vítimas do Jack o Estripador, que é como a proposta do livro, né? Todo mundo fala muito sobre o Jack Estripador, mesmo sem saber quem era. As pessoas são muito fascinadas por ele, pela figura em si, que é tão misteriosa, que nunca foi descoberta. Mas ninguém dá importância e atenção às vítimas. E uma parte muito importante da investigação, uma parte muito importante da criminologia é a vitimologia. É você entender quem foram as pessoas, as vítimas, como elas eram, quem elas eram, por que foram escolhidas, né? O que tinha em comum, o que não tinha. É muito importante essa parte da vitimologia para a investigação no geral, para a criminologia. Então, eu achei interessante trazerem um pouco sobre as vítimas do Jack Stripador, já que não é muito comum, né, a gente ter esse lado da história. Eu tenho muita vontade de ler. Esse é publicado pela editora Wish. Aí o outro que eu quero ler é o caso Evandro. Esse é um caso muito conhecido aqui no Brasil, né? É um caso bem triste, bem cruel, assim. Mas é interessante mostrar como foi a investigação, né? Como se sucedeu toda a história. Porque assim, né? A gente tem muitos filmes, documentários, livros sobre casos gringos e não tem muito sobre casos brasileiros. Mas os casos brasileiros têm a mesma importância, são crimes também. Aliás, tem uma importância totalmente diferente, já que são crimes com o contexto histórico e sociológico do nosso país. Então, às vezes a gente pode entender até melhor como que essas pessoas se tornaram, né, que são, como acabou naquela situação. Então, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Inclusive, saiu também um documentário, mas eu quero ler o livro primeiro, antes de assistir o documentário, porque sou dessas. Outro caso que eu quero ler, outro livro que eu quero ler é Assassinos da Lua das Flores, que é um caso bem antigo que aconteceu, se não me engano, em aldeias indígenas nos Estados Unidos, lá na época em que ainda tinha muita disputa de territórios e tal. E aí aconteceu um crime ali. Eu não sei muitos detalhes, e é por isso que eu gostaria de ler, porque eu não conheço muito sobre esse caso e eu queria ler para conhecer mais, para entender mais. Que esse eu achei bem interessante. E um que eu achei interessante também, que eu gostaria de ler, é Os Piores Crimes da revista New Yorker. Então, nesse livro, o autor decidiu separar 5 reportagens, né? 5 reportagens, ó. Algumas reportagens que foram as que fizeram mais, como eu posso dizer assim, mais explosão, porque foram os piores crimes que já foram feitos reportagem na revista, né? Então, parece ser interessante, porque vai falar de casos que são bem conhecidos, e aí acho interessante saber, mesmo que não seja tão a fundo. Eu não sei exatamente se vão ser as próprias reportagens tiradas da revista e colocadas integralmente o texto no livro, ou se é o autor comentando, né? Eu não tenho certeza. Mas eu achei interessante e eu gostaria de ler sim esse livro. Então eles estão na minha wishlist porque eu gosto pra caramba dessa. Na parte de não ficção, é a parte que eu mais gosto de ler, que é uma coisa mais psicológica, investigativa e realista, né? Uma coisa do nosso dia a dia, pessoas que existiram ou existem, então eu acho interessante. Igual o caso do livro da Ilana Kazoy, que ela tem 2 livros, né? Ela tem o livro Louco ou Cruel, onde ela faz uma avaliação geral de serial killer, de psicopata, e o Made in Brasil, em que ela fala especificamente de assassinos aqui do Brasil. Então, esse eu tenho aqui para ler, é um que eu quero muito ler, porque, né, a gente vê o contexto histórico, cultural, sociológico, psicológico do Brasil nesses crimes. Eu acho muito interessante ver da nossa realidade, né, crimes que aconteceram aqui. E tem um outro também que eu quero muito ler, que é o Mindhunter Profile, que é o que saiu pela Dark Side. Eu já li o Mindhunter que saiu pela Intrínseca, não lembro, mas assim, cada um foi escrito
por um dos agentes que foi os pioneiros ali da unidade de perfilamento, né, do FBI. Foram os dois que iniciaram ali a ideia de criar perfis psicológicos para conseguir capturar mais rápido esses bandidos, esses assassinos, conforme eles pesquisavam e avaliavam outros que já foram, né, pegos. Foi uma ideia, assim, genial que eles tiveram e que até hoje ajuda demais, demais a pegar assassinos e outros criminosos. Então, é muito legal ver como iniciou a ideia, todo o trabalho que eles tiveram para colocar a ideia em prática, onde eles utilizaram essas ideias pela primeira vez, os erros até acertar e conseguir ser identificado como uma unidade importante do FBI, né? Porque muitas vezes foram desprezados, ninguém queria chamar o FBI e tal. Mas é muito interessante. E agora eu quero ver o Mindhunter da Darkseid, que ele é escrito pelo outro agente. Então vamos ter as duas visões aí, né? Vou ter as duas visões dos agentes que trabalharam nisso lá desde o começo. Então é isso, gente. Esses são alguns dos livros de True Crime que eu li e eu recomendo e alguns que eu quero ler. Se você também gosta aí desse tipo de literatura, deixa um like, compartilha com amigos que gostem também, deixe nos comentários quais desses você já leu e gostou, se tem outras indicações para mim, né? Tirando ali a linha da Darkseid, que quero ler todos, só citei alguns, mas quero ler todos. Às vezes tem de outras editoras que também fala de outros casos e eu não tô conhecendo, então comenta aí para eu ficar sabendo e pesquisar. E é isso aí. Qualquer livro que você queira comprar desses, ou qualquer outra coisa, por favor, comprem no meu link da Amazon que tá aqui embaixo, que eu ganho uma comissãozinha que você me ajuda e você não paga nada mais. Beleza? Beijinho, gente. E até a próxima.